E é inusitado, porque você não espera. Você espera normalmente um documentário médico, escritor. Ela diz, o que você faz? Eu faço cirurgias na coluna, eu sou odontologista, eu sou juiz. Cara, não, eu sou cavador de fossa. Minha especialidade, minha formação. Vamos lá, então começando mais um episódio do podcast da Cana Filmes, né? E a gente tem falado sobre os filmes que a gente produziu, né? Os primeirões lá. As experiências que a gente teve nesse processo, né? Mais da nossa experiência com esse mundo audiovisual. Isso. Aí tem sempre a história do filme, né? Existe o filme com sua história, né? A sua narrativa, a história que ele traz, e tem a história por trás do filme também. E a nossa ideia acho que é mais falar sobre a história por trás do filme, né? Os filmes estão disponibilizados aqui, né, no canal da Cana Filmes para quem quiser assistir. E aí no cast a gente está falando mais sobre a história. Como foi a produção, a concepção da história, a nossa forma de pensar na época, né? Os nossos recursos que tínhamos e a produção. A ideia é compartilhar um pouco, sobretudo para quem quer ou quem já está interessado nesse mundo audiovisual, né? Ou quem quer saber um pouco mais, ou para quem quer se divertir um pouquinho. Acho que a ideia também é essa. Isso fala os altos e baixos, né? Eu acho que é nesses altos e baixos que a gente mais aprende, né? Eu acho que a gente vai percebendo que fazer um filme, por mais que seja de baixíssimo orçamento, não é tão simples assim. Mas também não é impossível. E por isso que a gente até indica que vocês façam também, né? Quem quiser fazer filme e tal. E a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre tempo. A gente já tem três podcasts gravados, né? Que o primeiro, só para recapitular aqui, foi do Paiol, Arte Independente de Antônio Vilela, sobre como foi aquela jornada. O segundo é Meu Eterno Retorno ao Colecionador 2, que foi o nosso primeiro, a nossa primeira ficção. O terceiro foi um outro documentário, O Professor, o Tempo e Eu. Inclusive desse a gente jurar, pelo menos eu achava que poderia, porque a jornada foi gigantesca ali, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O sangue estava dando na testa ali durante a produção, né, que foi muito intensa. E eu achava que poderia durar mais de uma hora, eu estava tentando ver meio de sintetizar. E quando deu meia hora, basicamente eu já tinha parado para pensar em todas as possibilidades. Enquanto isso, o Robson, ele achava que ali não ia sair nada, não tinha nada. E acabou dando o tempo padrão, que é mais ou menos uma hora. A gente também, para esse, sobre o Trem Baiano, a gente vai tentar fechar ele em mais ou menos uma hora também. E contar o que rolou por trás, como eram os recursos que a gente tinha disponíveis na época, né? Como era a nossa forma de pensar e até um pouco o que aconteceu depois, né? Acho que depois do Trem Baiano foi quando a gente começou a ter uma noção de distribuição, inclusive. Inclusive, assim, também sobre a estrutura, né, do podcast, a gente, nesse caso, né, enquanto a gente está falando dos filmes, porque depois a gente vai ter outros temas nos podcasts lá na frente, nos outros episódios, então a estrutura pode ser outra, mas assim, enquanto a gente estiver falando sobre os filmes, a gente tem sempre essa estrutura, né, de falar um pouco do antes, né, a pré do filme, né, a produção e a pós-produção, e também um pouco do que ocorreu depois que o filme estava pronto, né, depois que ele foi lançado. Então, acho que começando, né, Claudemir, eu acho que tu ia falar alguma coisa? Não, estou só aqui pensando. Durante a gravação aqui, para contar bastidores, né? Eu tô meio que congestionado, a minha voz está até um pouco mais com testosterona. Máscula. De vez em quando eu vou dar, talvez role um espirro, talvez role uma fungada aqui, mas é mais um efeito especial aqui do podcast. Então, eu acho que a gente podia começar recapitulando, né, como é que surgiu a ideia do Trem Baiano
e que eu acho, se não me engano, foi... você tinha me contado uma vez sobre um outro sonho, que você teve um sonho estranho na época, mas se eu não me engano o Trem Baiano também teve uma ligação com um sonho também, né? Você teve? Foi, eu tava... Como é que foi isso? Inclusive, eu queria, acho que já que está sendo gravado, eu queria que isso fosse registrado mesmo, porque eu não lembro até que ponto, quais elementos da história do Trem Baiano que foram para o filme, quais desses elementos estavam nesse sonho? Até que ponto houve essa invenção, né, que a gente fez depois? Até que ponto é ficção, até que ponto tem relação com o sonho? Entendi. Beleza, olha só. Eu, de vez em quando eu sonho, eu tenho alguns sonhos realmente que vão além, né? Eu tenho sonhos inteligentes às vezes e que às vezes esses sonhos eles vão além da minha capacidade no mundo quando eu estou acordado. Tem coisa que às vezes eu sonho que depois eu digo, cara, como é que eu sonhei isso? Como é que eu fui capaz de sonhar essa coisa? Não sei se algum de vocês, o Robson já teve sonhos assim que o nível de complexidade é tão grande que eu não conseguiria dar conta se eu fosse decidir pensar sobre isso, né? Não, toda noite. Toda noite, não é só você não. Aí o que acontece? O Trem Baiano, falando especificamente sobre o Trem Baiano, eu tinha sonhado com a ideia de uma nave, alguma coisa do tipo, não lembro bem, tá com uns aninhos, e tipo, nesse sonho o pessoal chamava isso de Trem Baiano, realmente. Não, o pessoal chamava Trem Baiano, tipo, é o Trem Baiano. Na verdade eu sonhei da perspectiva de alguém que tava lá, tipo, aí quando rolava tudo aquilo, tipo, chegava um negócio grande e tudo mais, o pessoal, é o Trem Baiano, aí eu ficava bugado, tá entendendo? Sobre isso e tipo, como assim? Eu não entendia e enfim, passou. Dentro disso aí dentro do meu sonho, o efeito especial do cachorro aqui do vizinho. Dentro do próprio sonho, como é que posso dizer, eu experienciei como é uma viagem também, tá ligado? Tinha montanhas, ele cruzando montanhas, estilo aquelas do próprio Dragon Ball. Não sei se vocês lembram na entrada do Dragon Ball, daquele do céu, ele passando na nuvem voadora, passando por montanhas. Eu tenho lembranças disso aí também. E tipo, todo mundo chamava aquilo de Trem Baiano. E tinha um negócio relacionado a ouro também, que ele vinha caçar ouro, alguma coisa desse tipo, ele vinha procurar ouro. E também confusões na minha mente, e tinha também essa relação. Tem a relação Trem Baiano, viagem, ouro, aquela coisa todinha, e tipo, eu resolvi, tipo, acordei, o sonho estava bem claro na minha mente, eu resolvi escrever esse sonho. Eu peguei um bloco de notas, comecei a anotar sobre isso. Isso aqui daria até um filme, cara, se a gente conseguisse fazer isso de alguma forma. Aí eu mandei para o Robson, legal, bicho, isso aí, só que eu gosto de executar. Só situando um pouco o pessoal, né? A história do Trem Baiano, que é um documentário que a gente fez, né? Conta a história de uma comunidade, né? Do interior do Nordeste, e que essa comunidade ela teria tido um contato imediato. Inclusive tem um comentário no YouTube, tem contato imediato de 20º grau. Que massa. Enfim, então essa comunidade ela teria tido um contato com uma nave extraterrestre, né? E essa comunidade ela não saberia, tipo, as pessoas dessa comunidade se relacionaram, inclusive com o piloto da nave, né? Que eles chamam de motorista, e eles não sabiam, tipo, eles eram tão, vamos dizer assim, ingênuos de certa forma. E sem referência, né? Porque, isso. Cortando só um pouquinho, Robson, muitas coisas que a gente acha que sabe, vem da mídia, vem do que você vê na TV. Muita gente, eu não acredito em discos voadores, em naves espaciais, mas você só acredita porque você viu isso em filmes, na TV, em jornais, um ou outro pessoal comentando, e você criou esse imaginário
na mente, né? De que esse tipo de coisa existe. Mas imagina uma comunidade onde nunca nem parou para pensar em vida fora da Terra. Nunca viu nenhum trem. Inclusive o nome trem baiano surge porque as pessoas associaram a ideia de um veículo que andava muito rápido, né, a essa nave espacial. O pessoal, não, trem baiano aqui não é um trem, né? Isso aqui deve ser um trem. Associaram isso aí e começaram a chamar. De repente, o nome pegou e as pessoas só vieram saber o que é trem muitos anos depois, entende? Aí o nome ficou e assim ficou. E ficou trem baiano porque as pessoas começaram a viajar muito para visitar parentes da Bahia, né? Aí ficou o nome Trem Baiano. O pessoal, resumindo, o filme conta a história de um povo, uma pequena comunidade que teve pouco acesso à educação e à comunicação, e essa comunidade ela passou a se servir, digamos assim, dessa nave espacial e do motorista, né? Do piloto da nave, para resolverem seus afazeres comuns, de viajarem, né? Tipo, fazer feira. Vou daqui para Bahia, vou de trem baiano, vou daqui para São Paulo, vou para Paris, vou no trem baiano, que é como se o trem baiano fosse um serviço que estava ali para elas, um metrô, digamos assim, né? E eles foram usando. Então essa é a história resumindo assim. Mas assim, voltando, né, para essa origem da história, teve essa questão do sonho, né? Aí eu lembro que você me contou, eu acho que você primeiro contou, aí depois não apresentou nada, né, de texto. Parece que você depois foi que enviou o texto. Não tinha, eu escrevi até um texto resumido antes. Assim, antes daquele roteiro, porque eu lembro que teve um que você mandou com o Martecin, né? Não, mas depois foi, aquele roteiro foi depois. Primeiramente foi um roteiro reduzido, só com uma história bem resumida, foi uma sinopse. Isso, Então passou realmente por essa gradação, né, de complexidade. Começou com esse texto pequeno, depois ele me mostrou um roteiro, um rascunho do que seria um roteiro, que tinha umas coisas lá que hoje não tem mais. E aí a gente começou a discutir sobre aquele roteiro, sobre como podia melhorar, e fomos trabalhando principalmente a estrutura, né? A gente foi pensando, né, qual é a história que a gente quer contar, porque tipo... Só que tem um ponto ainda, né? Tem um ponto que tipo, cara, como é que a gente vai fazer? Será que é possível fazer realmente algo assim? A gente conseguir trazer alguma coisa realista? Aí uma das estratégias que eu tinha imaginado no início era contar a história para alguém, como se fosse verdade, e pedir para essa pessoa contar de volta. Aí... No início eu acreditava muito mais que isso era possível do que o Robson. O Robson ele era meio discreto em relação a isso aí. Aí eu precisava experimentar. E inclusive esse projeto ele surgiu mais ou menos antes mesmo da gente fazer o nosso terceiro filme, o documentário O Professor Tempo e Eu. A ideia. A gente fez o documentário e depois, quando terminou o documentário, eu conversei com um amigo meu, chamado Nestor Neto, e contei a história para ele. E pedi para ele me contar essa história. E gravei. Inclusive eu tenho até o registro disso até hoje. E mandei para o Robson. Aí quando o Robson viu, ele disse, cara, então é possível de fazer assim. E eu acho que é importante explicar também por que a gente sentiu essa dificuldade, né? Isso tem a ver também com o gênero de filme que a gente estava tentando fazer. Que era esse filme ele não é exatamente um documentário, ele é um pseudo-documentário, o pessoal chama também de mockumentary, ou documentário falso, né? Que é uma história que é contada no formato de documentário, né? Com uma estética de documentário, com pessoas, como pessoas sendo entrevistadas e tudo é composto de uma maneira que leve o espectador a acreditar que aquilo ali realmente é uma reportagem, que houve uma pesquisa e que... E ele imagina a história, né? Ele realmente imagina a história. Isso. Como se fosse um documentário mesmo. Isso brinca, é como se isso de certa forma quebrasse a parede
essa parede, né, entre a história e o espectador, e fizesse o espectador também sentir que ele é parte daquele mundo, porque afinal de contas, se aquela suposta entrevista é real, então significa que aquele mundo que é apresentado no mockumentary, ele é também o mundo do espectador. Então isso gera isso proporciona uma experiência que a ficção que é claramente ficção, né? Como um filme, sei lá, Ace Ventura ou qualquer filme que você imaginar aí, esses filmes eles não vão dar essa experiência. Você pode, por mais que você se envolva com um filme de ficção, mas a hipnose, digamos assim, ela acontece de um outro jeito. A hipnose do falso documentário, ela é um outro tipo de hipnose para você ganhar empatia. Ela é tão forte quanto um filme adulto. É por aí. E aí a gente, anos antes eu tinha assistido, eu tinha conhecido, né, alguns materiais que tem essa estética, né, e um dos que mais me marcaram foi o Zelig, do Woody Allen. E eu lembro que eu fiquei, aquele filme pra mim quando eu assisti foi um divisor de águas, porque eu não sabia que dava pra contar a história daquele tipo. E o Zelig mesmo é uma história tão absurda que eu na época eu pensei, peraí, mas isso é verdade ou é mentira? Aí tem uns absurdos no meio que você pensa, não, peraí, isso tem que ser mentira. Mas, inclusive, uma das características do pseudodocumentário é essa. Eu acho que o documentário, o pseudodocumentário, ele é melhor. O que vai dizer se um pseudodocumentário ele é bom mesmo é a quantidade de recursos que forem usados para convencer o espectador de que aquilo ali realmente é verdade, é real, né? Tipo, provas documentais, né, que na verdade são pseudoprovas, cenas de flagras, coisas desse tipo, né, registros históricos, depoimentos de pessoas que existiram, coisas desse tipo, né, que você vê no... E todos um conjunto de elementos que estão dentro do universo do espectador. Isso. Para o espectador dizer, não, isso é realmente isso é verdade. Isso conhecer, né, a ideia da... Como é que eu não sei? O espectador tem que chegar no nível que ele diz, rapaz, como é que eu não soube disso antes? E aí usar, como é que se diz, figuras de autoridade também, né, para reforçar o discurso, né? E aí e fazer uma coisa muito comum em pseudodocumentários, né? Porque tem muito documentário que ele se diz verdade, principalmente alguns assim, que falam de teoria da conspiração, essas coisas que ele se diz verdade, mas na realidade são pseudodocumentários. A ideia é fazer o espectador assistir, é muito comum na realidade, né? Uma fatia dos pseudodocumentários, o espectador assistir e ele se achar privilegiado por saber daquele conhecimento que nem todo mundo sabe. É verdade. E aí entra mais uma vez aquilo que a gente tem falado, né, nos outros episódios, que é a ideia de você usar o filme, usar aquela produção ali, usar aquele trabalho que você está fazendo como também um aprendizado. Tipo, é um espaço para você aprender mais sobre aquilo em todos os aspectos, né? E aí a gente foi vendo as referências, né? Tipo, uma também que foi muito forte na época foi o Distrito 9, né? Que não é na verdade ele já mistura, né? Ele começa meio pseudo-documentário, já mistura com a ficção propriamente dita, ele se declara a ficção. Teve aquele do Tom Hanks também que eu assisti, eu esqueci o nome dele, que é o dele contando a história, eu esqueci o nome do filme agora, deu um branco. Tom Hanks? Sim. O filme mais famoso do Tom Hanks aí, conta aí, 3. Sim, mas é o que ele está sentado no banco. Sim, o Forrest Gump. Forrest Gump. O Forrest Gump ele tem alguns elementos ali de pseudo-documentário. Se você for observar, quando ele vai contar algumas histórias que ele passou, e ele pega alguns elementos do mundo real e cruzam. Sim, também. Mas não tão fortes, é claro, que nem o Zelig, como o Zelig, ou como outro filme que é muito forte, inclusive da Vizinho que o Estado, né? Que é o... deu branco agora? Vizinho que o Estado, é um curta documentário, Vizinho que o Estado,
Abril gelado, frio. Não, Recife frio. Recife frio. Deu um branco aqui. A gente tem assistido Recife frio e a gente achou. A gente tem assistido na época ou não? Pra mim, assim, eu assisti Recife frio em 2014, por aí, 2013. Pronto, aí outro filme que, cara, é possível. A saga tá fazendo aqui, ele é do Cleber Mendonça, né? Pô, se o Cleber Mendonça tá fazendo, a gente vai fazer também. Porque realmente era algo novo pra gente. E aí, enfim, o filme tinha tudo, né, pra ser divertido, né? A gente tem muito isso de pensar, tipo, como é que vai ser a produção desse filme? Será que vai ser muito estresse, né? E a história do normalmente filme... normalmente mas a gente... Então assim, mas tipo, será que vai ser menos estresse? Então assim, quando a história, até aqui pelo menos, né? Quando a gente sente que a história, quando a gente tem essa empatia pela história, né? Quando tem essa conexão e principalmente quando tem humor no meio e que quando é o tipo de humor que a gente gosta, a gente aposta, né? E segue adiante, por mais que pareça uma produção muito cara e absurda e que realmente se a gente fosse fazer esse filme, né, se na época a gente tivesse feito nos moldes do que a gente entende que hoje é um cinema bem produzido tecnicamente, né, a gente talvez não tivesse feito, né, a gente fez porque também, mais uma vez, tinha a ver com o contexto que a gente estava na época e a vontade, né, mas tava com muita fome de aprender, de produzir, a gente ainda tem. A gente aprendeu o que dava para aprender naquelas condições, tipo, não dava, como a gente não tinha recursos para comprar, por exemplo, para comprar ou para alugar bons equipamentos, e esses equipamentos permitiriam a gente, por exemplo, aprender mais sobre montagem em softwares mais profissionais ou sobre linha de produção com uma equipe grande, algo assim, enfim. Ou aprender a operar novos equipamentos. Como a gente não tinha acesso aos recursos para isso, a gente resolveu contar uma história através de um documentário, e nesse caminho a gente ia aprender coisas que eram possíveis de aprender, como por exemplo, aprender mais sobre história, sobre construção de herói, né? Na época, foi nessa época que eu ouvi falar de Jornada do Herói, né? O Claudemir já conhecia um pouco. E aí a gente foi estudando mais sobre estrutura, né? Sobre a estética do documentário e sobre... A gente já tinha mais referências, inclusive, de estética do documentário, que a gente sofreu muito para achar roteiros. Isso. Até para escrever. Ficção, beleza. A gente já estava vendo alguma coisa. E tinha outro ponto. Tem um ponto aqui que é importante lembrar. Na época, a gente só tinha, para fazer a gravação, a gente só tinha um tripé. O tripé já estava quebrado. Inclusive, a gente tinha que amarrar com arame para funcionar. Não sei se o Robson lembra disso aí. Uma das pernas. Uma câmera, que era uma Handycam. Uma câmera, se fosse hoje, seria uma câmera que você compra por R$400. Uma câmera bem simples mesmo. A câmera do meu celular filma muito melhor do que ela, com certeza. E a gente tinha acabado de adquirir um lapela. Um lapela bom, passei um tempo pesquisando, consegui comprar um lapela legal. Inclusive tem uma versão dele até hoje. Acho que foi a inovação. Foi inovação, tipo, em termos tecnológicos tinha uma lapela, porque o filme anterior a gente gravou no pelo, um som direto, com o som aberto, enfim. Ruído por tudo. Ruído. Aí a gente disse, não, cara, a gente tem que sair dessa vida. Aí a gente gravou. Só que o que aconteceu? Durante a gravação do Trem Baiano, inclusive, a própria câmera, não sei se o Robson lembra disso, ela começou a desenvolver uma mancha interna de água. Ficou um negócio, se for assistir, olha direitinho, tem uma mancha no centro da tela. Como se fosse um vapor, né? Um vapor, sei lá. Aí a gente, tipo, vamos gravar assim mesmo, assim. A gente assumiu, que é uma coisa que tipo, só hoje, pelo menos eu, consigo enxergar isso com mais clareza, é assumir assumir a realidade. Tipo, cara, não dá pra fazer uma coisa grande, a gente precisa assumir as referências que a gente tinha, assumir o universo. E dentro da precariedade, né? A gente tentar surfar a precariedade. Aí a ideia foi juntar, como a gente assumir essa precariedade,
ele ficou muito despretensioso, e essa falta de... E essa simplicidade, ela se somou inclusive à própria narrativa, para ficar mais convincente. Tipo, a ideia é tipo, os caras resolveram gravar um documentário de um contato imediato de 5º grau, e foram os recursos que eles tinham, e gravaram com pessoas simples. Então estava unido. Talvez se a gente fosse gravar com todo o filme com 2 ou 3 Arri Alexa, uma iluminação no nível de Hollywood, talvez ele não ficasse tão convincente quanto a gente ficasse diferente. No mínimo ele seria um material diferente, olhando com os olhos de hoje. E assim, é muito. E acho que até para convencer as pessoas a participarem também, assim, tipo, já foi difícil a gente. Tipo, por exemplo, já deu trabalho para você me convencer, né? De que funcionaria, né? Porque imagine convencer toda uma equipe, né? Então acho que precisa também, mesmo que tivesse o dinheiro na época e o equipamento certo, tinha que ter, eu acho, também a equipe certa, né? Para o filme funcionar. E tem um ponto aí também que a câmera assusta pessoas simples. Hoje em dia não, que tá meio banalizou-se a câmera, mas você mira uma câmera na cara de uma pessoa, a pessoa trava. Eu, pelo menos, quando tem uma câmera na minha cara, eu já fico, tá, vou falar o quê? Eu fico imaginando naquele, quando teve, acho que era o Super 8, se eu não me engano, que o formato da câmera já era meio que uma arma, né? O modo como você pegava, segurava o cabo, né? Tem uns modelos de câmera que são assim, né? E tipo, se hoje uma câmera comum já parece uma arma para as pessoas, imagine essas outras, fico imaginando como era. E é interessante porque eu acho que essa simplicidade talvez do equipamento e essa coisa prática, né, facilitou e tornou possível o material ser preparado, ser filmado, porque, por exemplo, a sua tia, né, a gente foi na casa da sua tia e ela lá estava nas ocupações dela, a gente chegou meio que quase de surpresa, né, ela, não, mas quanto tempo que leva aí para filmar? Não, uns 10 minutinhos, bora. Aí ela foi, e ela, tá bom, mas só 10 minutinhos, viu? Aí ela falou lá, tipo, no ambiente natural dela lá, e tipo, a câmera meio que sumiu ali, né? A câmera pequena, discreta, né? Acho que essa descrição ajudou também para não assustar as pessoas, né? Porque, inclusive, acho que a gente pode entrar também nessa questão de que não eram atores, nesse filme não tem nenhum ator profissional, né? Até onde eu lembro. Pelo menos a maioria, 99,999%. Nunca atuou em nada. Inclusive, foi a minha segunda atuação no filme. Eu atuei, no caso, porque não tinha outro ator, então... Isso. Aí teve isso, né? E essa relutância minha no início, né? De acreditar que daria certo, é justamente por conta disso, que envolvia muitas pessoas e eu ainda não tinha testado essa questão, isso que o Claudio me falou, né, do método, né, de você contar uma história para uma pessoa e pedir para que ela repita essa história. Para uma outra pessoa ou para você. Como se fosse simplesmente, ela vai contar como se fosse história, contar uma fofoca. Isso. Contar uma história, contar um mito. Isso. E, enfim, aí uma vez que foi demonstrado, né, o Claudio me fez esse teste com um amigo dele, aí eu acreditei, tipo, realmente tinha uma prova de que funcionava, aí a gente passou a escrever o roteiro, né, então foram várias noites, a gente, acho que foi em torno de um mês por aí, né, Foi. Ou foi mais? Tu tava na Paraíba ainda? Tava na Paraíba. A gente escreveu à distância, inclusive, ó. Isso. Home office aí, sala de roteiro. Google Docs salvando a vida aí da galera. E a gente começou a pegar, o Robson pegou algumas coisas que eu fiz, a gente incrementou outras linhas. Foi adicionando, né? A gente começou a se perguntar o que a gente queria falar com esse documentário, né? Quais as ideias que teriam que estar lá presentes. E a gente foi criando a trama.
É que a trama, lembrando, não existe, né? Ela foi criada. Teve como ponto de partida o sonho do Claudemir, mas assim, o que o Claudemir contou, né? O que você contou foi algo realmente vago, o sonho, né? Tipo, o filme mesmo, ele é uma criação quase que do zero, né? Acho que só o conceito geral. Só o conceito, alguns elementos, o nome, né? Inclusive a gente discutiu qual o nome que seria. Seria o Trem Baiano, o Robson disse, não, melhor Trem Baiano. Vamos enxugar. E a gente foi falar. Só que, tipo, é um filme, mais uma vez, você enxugar as coisas para o mundo real. Existe um mundo ideal. No mundo ideal do Trem Baiano, né, para construir uma história desse tipo que a gente queria fazer, que envolve uma ficção científica, né, a gente precisaria aí a gente sabia que a gente não podia contar com uma cena de uma nave espacial gigantesca de uns 20 metros de altura, pousando, efeitos de teletransporte, iluminação, a gente não tinha esse recurso. Então a gente viu, tipo, dá pra fazer isso aí? Do jeito que a gente tá, a gente poderia até fazer, mas, cara, a gente levaria algumas décadas para fazer isso aí, talvez. Então a gente resolveu se concentrar na narrativa, no poder da contação de histórias, e essa contação de histórias realmente seria de pessoa para pessoa. E a gente, tipo, a gente tem o que recurso? Tem isso e isso, então a gente tem pessoas para fazer? Tem. Inclusive a gente, muitas das narrativas, a gente já estava imaginando determinadas pessoas que a gente conhecia que topariam participar, já para a gente economizar energia, né? E pessoas que têm uma certa personalidade que tende para humor também, né? Que tende para humor. A gente pensou em algumas figuras, e essas figuras, que a gente sabia que essas figuras poderiam topar, e a gente já escreveu pensando nelas, já para economizar. Por quê? A gente tem pouco tempo também de gravação, pouco recurso. Lembrando que esse filme a gente tem uma câmera, uma lapela, mas a gente tem custo de transporte, de fazer uma coisa e outra. Enfim, no fundo, a gente tinha ao todo aí menos de R$500 de orçamento para produzir o filme todo e em 30 dias. O Robson ia precisar voltar para a faculdade. Normalmente a gente tinha esse relógio aí, né? Que era tipo, eu vinha de férias, ou greve da universidade, alguma coisa assim, alguma brecha que tinha, né? Aí eu vinha e a gente construía alguma coisa, né? E nesse caso dessas férias, foi época de final de ano, a gente já tinha se programado, né? Que iria justamente usar essas férias para filmar o Trem Baiano, né? Até para roteiro a gente precisaria terminar em determinado tempo específico, que era para quando fosse começar a produção. Então a gente ou fazia ou não fazia. Aí a gente começou a sintetizar as ideias para conseguir realizar. Lembrando que na época a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje em escrita. A gente precisou ler um monte de coisa, errar, tentar escrever aí, sei lá, dezenas de roteiros de outras histórias que nunca foram para o ar. E assistir filme mesmo. E assistir muito filme, né? Para conseguir fazer as coisas com mais confiança como a gente consegue fazer hoje. Mas na época a gente estava fazendo, era tendo no escuro ainda. Aí o que acontece? A gente começou, a gente decidiu, eu acho interessante que tipo, a gente também queria colocar algumas coisas que a gente não viu. Pelo menos a gente não viu no cinema. Profissões. Profissões que eu queria muito ter, né? Era merendeira, cavador de fossa, e de cacimba, né? Ou seja, isso lembra, isso é na trama, né? Isso é na trama. Na trama. Exatamente. A gente não é a equipe de produção do filme. Exatamente. Retratista, profissões assim comuns aqui no Nordeste. Nordeste não. Profissões que as pessoas fingem que não existe, né? Por exemplo, muita gente finge que não existe merendeira. A gente deu visibilidade à merendeira. Apesar de muitos lugares terem saneamento básico, o saneamento básico é uma das coisas que ainda precisa ser trabalhado no Brasil. Ele não chegou para todo mundo ainda. E a gente pensa, tipo, cara, quem é o cara que cava a fossa que vai ser enterrada a merda do povo, tá ligado? Então vamos dar visibilidade a esse povo. Não, assim, e até acho que entra também a questão do humor também, né? Porque assim, eu não conheço o nome oficial, né, para alguém que cava as fossas, né? Mas deve haver um nome, eu não conheço. Mas
Mas assim, o nome Cavador de Fossa, né? Ele tem uma sonoridade interessante, pelo menos pra mim. Cavador de Fossa. Ele soa Primal, né? E você imagina, né? O cara lá na ação, né? Cavando. Você imagina ele já no ofício. E é inusitado, porque você não espera. Você espera normalmente um documentário médico, escritor. O cara diz, o que você faz? Eu faço cirurgias na coluna, eu sou odontologista, eu sou juiz. Cara, não, eu sou cavador de fossa. Minha especialidade, minha formação. Tem uma referência que eu queria falar também aqui, que eu acabei não citando. A gente falou desses filmes, né? Tipo o Zelig, o Distrito 9. Distrito 9. Distrito 9. Mas teve um também que é um vídeo, na verdade, um meme que teve aí na internet que eu tinha visto vários anos antes, que era sobre o Twitter, que era um pessoal entrevistando umas pessoas, né, principalmente pessoas idosas, e essas pessoas falavam a pergunta que a pessoa fazia era o que o entrevistador fazia era sobre tipo o que o entrevistado acha do Twitter, né? Aí cortava e mostrava a pessoa dando a resposta, né? E eram sempre respostas bem absurdas, tipo a senhora falando que não, tem que acabar com isso mesmo, tem que ir preso, tem que ele sempre o entrevistador ele fazia uma pergunta que era uma pergunta simples, uma pergunta que a gente já tem uma noção mais ou menos de qual que seria a resposta, né? Mas a resposta era sempre uma resposta bem exagerada e que tinha como objetivo, né, essa montagem, né, tinha como objetivo justamente passar essa coisa do exagero, né, e a mensagem também de que essas gerações mais antigas elas meio que se opunham a essa realidade nova, né, das redes sociais. Aí quando eu vi esse vídeo vários anos antes, eu achei bem interessante. Aí isso serviu de base também para imaginar, né, que o documentário funcionaria, esse método de você fazer uma pergunta que não tem nada a ver e depois pede para a pessoa contar outra história, ou às vezes dar uma opinião que nem você não pede para ela dar uma opinião sobre o que você perguntou. Você faz a pergunta e faz uma pergunta, aí depois você pede a opinião dela sobre uma outra coisa, e aí na montagem você junta e você vai achar que ela está dando opinião sobre aquilo que foi perguntado. Mais uma vez, o efeito Kuleshov, dentro da narrativa, né? Não necessariamente com fotografia, é uma expansão da forma que eu vejo. Não sei se faz sentido. Eu não enquadrei não nesse caso, mas o ponto, tem um ponto aí também que, já que você citou, uma outra referência que eu vi que era possível fazer, foi baseado no programa do Ratinho dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, IPT de Varginha, né? Que eram pessoas comuns falando da experiência dela com aquilo. E teve também até o caso do chupacabra, não sei se o pessoal lembra, que também tinha coisas assim, a ideia de falar de um assunto sem ter muita certeza, e nisso aí iam surgir, o caso ficava ainda mais complicado a cada vez que as pessoas davam um ponto de vista delas. E para mim foi uma referência que eu botei fé que poderia funcionar nesse sentido. Sim. E aí foi, né? A gente foi conversando com o pessoal, né? A gente preparou as falas. O roteiro, na verdade, o roteiro que a gente seguiu, que a gente escreveu, ele não tem o formato Master Cine, padrão, essa coisa não. Porque nesse caso a gente preferiu escrever de um modo que a gente achasse mais prático para a gente visualizar na hora, né? Então a gente escreveu várias falas, aí cada uma tinha um nome, né, da pessoa que iria falar, responsável por aquela fala, e aí a gente foi gravando, aí filmava um por um, né, conforme a disponibilidade das pessoas. A gente viu quantas pessoas iam
seriam necessárias, né? A priori eram umas 20 e poucas pessoas. E isso eram mais de 20 pessoas, aí a gente foi sentindo a necessidade, né, pela dificuldade de encontrar essas pessoas, a gente teve a necessidade de diminuir. E aí a gente começou a colocar as falas de umas pessoas para outras, né? Tipo, tinha pessoas que tinham no início tinham falas que eram para pessoas que só iam aparecer uma vez. Aí a gente começou a ter essa noção de você otimizar, né? De pegar, aproveitar aquela pessoa para falar, usar mais falas, né? Tipo, aí, mas também não eram em todas as situações. Tinha casos que era necessário analisar, tipo, essa pessoa, a personalidade dela, e faz sentido ela falar isso também, tipo, porque ela já disse isso. Então tinha que ter esse cuidado para não destoar, né? Aí precisava dessa coerência. E aí a gente foi filmando, né? E eu lembro da sensação massa que foi quando a gente foi vendo, à medida que a gente ia montando, né? Tipo, a gente ia filmando e já levava pra casa e ia montando. E é importante lembrar aqui rapidinho, que é o seguinte, durante a produção de uma obra cinematográfica, normalmente, né, inclusive é recomendado a coisa se dividir em pelo menos 3 etapas, né? Que é fazer uma pré-produção bacana, fazer uma produção e depois uma pós-produção. Na pré-produção você vai organizar, planejar, dividir a coisa, enfim, antecipar todos os problemas que você poderia ter na produção. Na produção você vai executar, na pós você vai editar, vai colorir, vai exportar para uns determinados formatos, enfim, deixar preparado inclusive para distribuição, que é quando você vai rolar em mostra, em cinemas e a coisa toda. Só que a gente não tinha tempo, a gente não podia começar a gravar na segunda e terminar no sábado, domingo, a gente não tinha como fazer isso, porque a gente estava falando de pessoas comuns, que trabalhavam, que não tinham tempo, e a gente precisava otimizar, então a gente misturou pré-produção e pós-produção de uma vez só. Então a gente filmava alguém e já começava a fazer os cortes e já começava a visualizar. Cada vez mais a gente visualizava o filme. Todo dia a gente via um filme diferente, basicamente, porque a gente editava alguma coisa, normalmente trazia alguém novo e saía colocando ali e essa pessoa ia preenchendo. E aí teve essa satisfação, né, de a gente ir vendo a coisa surgir, né, a magia da montagem fazendo a parte dela, né? Que uma coisa é você imaginar as falas, né, que já soavam engraçadas na minha imaginação. Eu já imaginava, tipo, isso aqui vai ficar engraçado quando ficar montado. E realmente, quando você vê que tá lá e trocou, e aí os personagens que a gente tinha criado, que inicialmente eram só coisas imaginárias assim, tipo, agora você tá vendo que aqueles personagens eles têm rosto, né? Eles têm um rosto, têm uma personalidade, né? Tipo, e algum desses personagens... Tem uma história que parte dessa história é contada num filme, né? Isso, e aí tem 2 personagens que eu acho que vale a pena citar, que é o caso do seu tio, né? Que a gente chamou várias pessoas conhecidas que a gente conhece, inclusive algumas da nossa família. Por exemplo, minha mãe participou, meu pai, o tio do Claudemir, tia também, enfim, amigos, meu avô também participou. E aí eu acho que 2 personagens que valem citar assim, né? Até porque também não tem muito tempo. Acho que é o seu tio, né? Que chamou muita atenção, inclusive durante as vezes que o filme foi exibido. E o meu avô também, né? Eu acho que você pode falar um pouco do seu avô. Lembrando, eu vou só dar deixa aqui. A gente precisava construir de várias linhas narrativas e contar alguns detalhes. O Trem Baiano, né, a forma dele viajar a ideia não é convencional, que nem um caminhão, um trem. A ideia é que ele vai fazendo, inclusive uma das falas do meu personagem é essa, ele vai fazendo ele vai fazendo teletransportes infinitesimais, né? Ele vai fazendo, se teletransportando a cada momento, constantemente, até chegar ao ponto, e isso de uma forma muito rápida. Até dobra, né?
vai fazendo uma dobra e essa dobra usa um teletransporte. Ou seja, tem uma inovação aí, não é só a dobra, é uma dobra com teletransportes infinitesimais. Né? Aí o que acontece? Isso fica na sua responsabilidade, né? Você é da área de física, eu não sei o que dizer sobre a isso. consequência disso é um efeito eletromagnético, inclusive foi medido isso aí. Aí o que acontece? Mas qual é o ponto? Existe um efeito colateral disso para seres humanos, que é a pessoa fica com cãibra, né? Por quê? Por que fica com cãibra? Porque é só você vai estar desmolecularizando o corpo e a coisa montando. Desmontando e montando. A coisa sai meio que do espaço-tempo e volta ao mesmo tempo. Imagina, isso aí causa no mínimo uma cãibra, o mais rápido que seja. E a gente queria deixar isso aí de uma forma muito simples, que pessoas realmente, que qualquer pessoa conseguisse entender. Então o efeito disso aí é a cãibra. Só que a gente... Cãibra não, é o formigamento. Formigamento, né? Formigamento, até cãibra mesmo. Tem descrição de você sente uma câmera e a pessoa que conseguiu descrever isso da melhor forma foi justamente o avô do Robson, mas a gente antes disso a gente precisava encontrar uma forma de falar isso aí que fosse natural. Isso. E eu acho que o Robson vai poder falar melhor disso, uma solução que a gente encontrou, e essa foi uma das soluções. Uma das primeiras soluções para falas era contar a história para a pessoa e pedir para a pessoa contar de volta. Às vezes não funcionava, porque a pessoa não sabia o que dizer. A gente chamava uma terceira pessoa e pedia para ela contar essa outra pessoa, como se fosse uma novidade, como se fosse verdade. A pessoa contava empolgada, tinha gente que chegava salivada e emocionada que estava. Mas assim, tinha coisas que precisavam... precisavam de um tratamento, de uma solução personalizada, digamos assim. É que a pessoa sentisse o efeito. Porque uma coisa é você narrar, uma coisa é você descrever como é que eu sentia. Como é que eu estava na montanha no dia 3 de janeiro de 2015, por exemplo. É difícil você dizer isso aí sem você sentir e descrever essa experiência. E uma solução encontrada, que é que o Robson ele vai narrar aí, que a gente encontrou foi do avô dele, né? Isso, E aí o meu avô foi uma dessas pessoas que a gente viu que estavam com dificuldade de entrar na história, né, da história. Ele estava com a autoestima lá no lixo, né? Por causa de algumas coisas que tinham acontecido com ele, questão de saúde e tudo mais. E aí ele não estava meio que entrando muito na onda, né? E aí eu fui lembrando de algumas coisas que eu já tinha conversado com ele, e aí aí eu comecei a puxar assunto, né? Quando ele estava presente na entrevista também, sempre íamos nós dois, né? Fazer a entrevista, e a gente se dividia entre lidar com os equipamentos e direcionar o relacionamento com o entrevistado. E aí o meu avô, aí eu comecei a perguntar a ele como é que foi, né, sobre... Lembrando que a gente quase... Ele estava tão quebrado no dia que a gente foi até ele, que a gente quase desistiu. Foi bem difícil. E não consigo, isso é não sei o que, isso é para quem é estudado. Eu estava doente, eu só falava de doença, do problema que ele teve, e aí a gente pegou isso... Isso, e aí conseguimos dar a volta por cima, digamos assim, né? E aí eu lembrei de uma história que ele tinha me contado antes. Eu pedi para ele repetir essa história, né, que era sobre uma situação que ele passou, que foi uma situação desagradável relacionada à saúde. Aí eu pedi para ele descrever os sintomas, né, disso que ele passou, né? E aí, por quê? Porque eu vi que servia, porque a descrição desse tipo de sintoma era justamente o tipo de descrição que a gente estava precisando que ele dissesse. Então, essa história que ele contou, ele está contando uma história de outra coisa, mas que converge exatamente para a finalidade que a gente estava buscando, né? Então ele descreve os sintomas lá, que fala sobre a questão do formigamento e que ficou... ele fala do estado em que ele ficou lá, né? Um estado bem diferente do normal. E aí a gente conseguiu. E esse é um exemplo de como um imprevisto, né? Pode levar a soluções muito melhores do que aquela que você tinha planejado, né? Então,
foi uma questão de acaso aí, a gente foi forçado a buscar soluções e entrou muito disso também. Eu acho que até a relação que eu tinha com ele, né, ajudou também, porque coincidentemente, eu acho que algumas semanas antes a gente tinha conversado, eu tinha passado lá, aí ele tinha me contado essa história da saúde dele, e aí isso ficou na memória, né? Eu acho que também por isso que é importante a gente ouvir o outro, né? Ouvir as histórias dos outros, até para poder interagir, né? E aí a gente, ao retomar essa conversa com ele, sobre a questão da saúde dele, a gente não só conseguiu trazer material para o filme, como também a gente encontrou uma forma ali de motivá-lo também, né? Tipo, de falar que você teve esse problema de saúde também, mas estamos aqui, né? Agora você vai, com toda essa saúde do senhor, você já está participando do filme, já vai ser um dos protagonistas. E aí ele já saiu mais animado, né? Apesar de ter começado com uma baixa autoestima. E aí teve a situação do meu avô, né? Ele falou desses sintomas, né? E teve a questão do seu tio também, Claudinho, que pra mim foi um dos astros desse filme, né? Um cara que não tem formação de ator, né? Qual que era a profissão dele mesmo? Lembra aí? Rapaz, na época eu acho que ele tava de motorista. Na época eu acho que ele tava de motorista. Mas ele é um cara que trabalha no campo o tempo todo, a vida toda, corte de cana, irrigação, enfim, trabalhou de tudo. É o trabalho de campo normal, mas é um cara que ele sempre gosta de história, de contar história, né? E a gente tava num momento em que a gente olhou e cara, faltam falas pra caramba aqui ainda, e a gente ainda não encontrou alguns personagens, ainda faltavam, enfim, a gente pensou em algumas pessoas. Isso. E nas outras que faltavam, a pessoa não tinha tempo, ainda faltava ver quem é o autor, e a gente pensando, cara, e aí vai chegar num nível que a gente não vai conseguir encontrar pessoas. E normalmente, a gente já sentia isso, né? Que tinha algumas falas que elas tendiam a ser mais difíceis de se fazer uma pessoa dizer aquilo, né? Ou porque era uma fala grande, ou porque era algo muito absurdo que a pessoa não falaria, né? Porque tinha esse desafio também. Se a pessoa fosse uma pessoa muito do mundo objetivo, né? Muito pé no chão, às vezes ela tinha muita dificuldade de entrar na vibe ali. Tinha vezes que a pessoa dizia, não vou dizer isso aí porque isso é mentira, né? A pessoa se opunha a dizer aquilo porque achava que não sei o que, não vou dizer, enfim. E aí a gente precisava de alguém que fosse uma espécie de coringa ali, que servisse para resolver esse tipo de coisa, né? Para ficar com falas que tinham que a gente gostaria muito que ficassem presentes no documentário, a gente não queria tirar. E a gente precisava de alguém para fazer isso, né? E o seu tio... Aí eu nem sabia que o meu tio poderia dar conta, mas eu pensei assim nele. Aí a gente chegou na casa dele de repente à noite. Ele não estava trabalhando no dia. A gente estava pensando até em deixar para o dia seguinte. E depois a gente conversando com ele, a gente viu que poderia dar. Inclusive foi à noite lá. O lugar não estava tão... A priori não estava tão interessante, a gente achou um lugar lá na casa e disse, bora gravar agora? Bora. Aí a gente chegou lá. Chegamos na casa da pessoa, fizemos a proposta de atuação para ela. E chegou no nível, a gente queria que ele falasse do jeito, aí a gente percebeu que ele era muito bom em improvisação. Aí a gente começou, a gente tinha umas falas de umas 3 pessoas e ele deu conta de todas essas falas, as que a gente mais precisava. E ele saiu lá, improvisando para lá e para cá. E aí eu descobri que ele é um cara muito bom em mentir, entende? Algumas pessoas eles conseguem fazer isso aí sem rir. Chegou no nível que a gente tava caindo de rir e ele não tava rindo. Ele tava mais dentro da história do que a gente, inclusive. Teve um momento lá que eu tava na câmera e aí o Claudemir, que era mais próximo dele, ele que foi conduzindo, né, a conversa.
tentando extrair as respostas. E inclusive esse processo nosso tipo, é o oposto do científico, né? Tipo, era a gente com a gente tinha a gente já tinha as respostas e queria que a pessoa dissesse de toda forma aquilo, né? A gente não queria provar nada, a gente só queria convencer. Isso é um método totalmente na contramão do método científico. E aí o Claudemir ia conversando com ele e eu atrás da câmera, né? E chegou um ponto que quando eu vi que o tio dele estava entrando ali na onda. E dando conta de tudo. De primeira, muitas vezes. Quando eu vi que ele estava começando a improvisar umas coisas que a gente nem tinha colocado, né? Tipo, a fala dele, oficial, ela dava uma deixa assim, tipo, dizia que que o motorista foi lá e ajudou a galera e tal. Aí ele pegou isso e desdobrou, né? E falou, eu fui lá, eu vi, falei com ele, fiquei emocionado e tal. E vai desenvolvendo. Quando eu vi aquilo ali, aí eu fui tentando explorar um pouco mais, o Claudemir também. E chegou um ponto que eu achei aquilo absurdo, a minha mente começou a bugar. Eu digo, não é possível. Aí eu comecei a rir, a gente teve que parar, dar uma pausa na gravação, porque eu tava me acabando de rir. Ele foi além do roteiro, a gente não imaginava isso aí. Teve uma parte que tá no final, que tipo, a gente não tinha contado com aquilo, que foi a parte, isso não estava no roteiro, surgiu na hora. Que foi a parte que ele inventou na hora lá, valores humanos, né? Dos valores humanos, do motorista, e a gente saiu pegando a onda, olhava pra câmera que tá gravando aí, rouba isso, cara. Aí ele improvisou na hora, uma fala que tem no final do filme, que é tipo, do cara que chegou, a gente só puxava pra lá e pra cá, e ele improvisando, do cara do momento em que o motorista socorreu um parente, um amigo, tá entendendo? Aí ele saiu puxando aquela conversa eu sou testemunha. Eu sou testemunha. E eu sou muito grato. Eu acho que se todo mundo fosse o motorista, né? Foi só puxando essa conversa sozinho. E que foi tipo emocionante, assim. Foi. E quando ele fala, os olhos dele, acho que talvez ele não tenha dormido muito bem. Não sei o que foi, mas os olhos estavam meio vermelhos, né? Aí dá a impressão de que ele estava emocionado com aquilo. E eu acho que isso ajudou o filme também. E isso é uma coisa que não estava prevista. O roteirista não deu conta, não. Porque... E aí essa é a questão, né? Tipo... esse é um daqueles casos em que a realidade, ela é tão... Ela é tão absurda, né? Que parece ficção, né? Tipo, se você for... E às vezes a gente quer colocar alguns absurdos na ficção que são difíceis de concretizar aquilo, né, com atores. Nesse caso, o acaso, ele ajudou. Então, acho que a gente já está chegando no final, né? No final dele. Mas tem uns pontos aqui que eu queria comentar ainda, que é o seguinte, né? Como é que eu posso dizer? As pessoas, na história do trem baiano, uma ideia que a gente queria trabalhar é o fato das pessoas elas chegarem a abusar das coisas. E no caso, como é que eu posso dizer? Elas transformaram uma nave espacial de altíssima tecnologia em um veículo utilitário para ir para a feira, para ir fazer uma viagem, uma coisa e outra. Isso. E que isso é tanto uma mistura de inocência quanto de malícia. Inclusive isso é discutido dentro do próprio filme. A gente tem uns personagens, né, que eles demonstram claramente tem uma certa disposição, uma predisposição para se aproveitar, né, do contexto, né, tirar vantagem. Ocupar. Tem um personagem que a gente queria essa fala, que é o personagem que diz, não, besta foi o motorista que acostumou o povo. A gente queria uma fala dessa aí para mostrar, para tentar provar um ponto por tese, é claro, de que o ser humano, ele, por mais que a coisa fique melhor, né, melhor não é o suficiente para ele sempre vai tentar terceirizar ou vai tentar se sentir melhor do que outros. E tem um personagem que ele
ele não aparece. Tem dois personagens que eles são muito fortes e ele não aparece. Que o primeiro é o próprio protagonista do filme, que é o motorista, ele não aparece, né? E o outro personagem que se destaca pra caramba e que foi o único de Carcará, né, que é o lugar onde acontece esse fenômeno, que se deu bem, que foi o Zé Pardal. O Zé Pardal, ele, dentro da história, ele foi um empreendedor, foi o cara de maior visão dentro daquilo ali, foi o cara que focou e ele fez dinheiro, né, em forma de ouro, até o último momento, quando foi no dia seguinte que o trem baiano ele parou, ele foi embora, né? Parou de aparecer de uma vez. O Zé Pardal foi embora e saiu riquíssimo. Ele é como se o trem baiano ele desse acesso também a uma mina de ouro, né? Como se fosse uma serra pelada, né? E o cara, o Zé Pardal, ele meio que pegou o máximo que ele podia, né? Cada um focou no que interessava, né? Nas suas virtudes. O Zé Pardal viu que era a oportunidade dele. Então ele focou, foi lá explorar e chance gigantesca de ter sido ele que tinha encontrado como é que posso dizer? O amigo, né? O companheiro do motorista, do personagem motorista, que esse tempo que ele estava lá era procurando um companheiro que tinha se perdido naquela região ali. Isso, o piloto da nave, ele estava ali com aquela nave justamente porque tinha supostamente perdido um amigo. E aí a história conta que as pessoas ajudaram o motorista, ajudaram o piloto da nave a encontrar o amigo dele que tinha se perdido, e em troca disso o piloto da nave iria ceder a nave para fazer essas viagens, esses trajetos para onde... Era um mutirão para buscar, para encontrar um extraterrestre. No fundo era isso. Só que, ao que tudo indica, o Zé Pardal, ele foi o cara que está mais focado, é claro, e acabou conseguindo, consequentemente, encontrando esse extraterrestre, né? E ele foi muito bem recompensado e ele foi embora. Isso gerou ressentimento, né, dentro das próprias pessoas, e alguns dizem que se ele ficasse, chances dele ter sido morto ou as pessoas querendo que ele dividisse parte da riqueza, né? Porque as pessoas sempre tendem a querer ir para o status quo, né? Não sei, é uma questão de mudança. E eu acho que assim, de minha parte, o que eu queria comentar, acho que é o último comentário assim que eu tenho sobre esse filme, sobre essa aventura com o trem baiano, foi a questão da mostra também, né? Porque a gente terminou o filme e depois a gente fez a exibição dos filmes, e aí foi surgindo a mostra de cinema aqui de Teotônio que... Mas tem um ponto que vale a pena ser dito antes, que é o seguinte: enquanto a gente estava produzindo o Trem Baiano, a gente conseguiu ter o primeiro filme nosso, que foi o primeiro filme também, exibido numa mostra de cinema, que foi a Mostra Sururu. A gente teve o Paiol, Arte Independente de Teotônio Vilela, sendo exibido na Mostra Sururu. E lá a gente viu outras referências, inclusive a gente usou até algumas coisas, referências em filmes lá no próprio Trem Baiano. E a gente pensou, cara, isso foi em dezembro que a gente viu, e a gente ficou pensando, cara, por que a gente não faz uma mostra aqui mesmo na cidade? Isso. Aí a gente pensou e começou a conversar com o pessoal lá do Centro Cultural, o pessoal cedeu um espaço, e a gente fez. A mostra, se eu não estiver enganado, ela ocorreu no dia 6 de janeiro de 2017. Foi 17? Acho que foi 2017 ou foi 2018? Não, deve ter sido 17. Foi 2017. Sim. Eu não lembro a data exata, né? Mas teve isso, e realmente a Sururu foi uma inspiração, né? Tanto é que a gente fez até os textos lá de cerimoniais, né? Para dar início, né? Citando a importância das locadoras em Teotônio. A gente chamou um amigo nosso que ele foi uma das figuras mais importantes das locadoras para estar presente nessa mostra, foi o Jailton.
Não, e assim, olhando... Que era o cinema. No interior, tipo, não tem cinema. E, tipo, as pessoas vão ter acesso a filmes através das locadoras. E ele trabalha com locadoras, se eu não estiver enganado, até desde os anos 90. Trabalhou, né? Trabalhou. Na época ele já não existia a locadora. A locadora, exato. Já tinha acabado. Mas acho interessante porque pra gente era algo assim grandioso, né? Assim, só que quando a gente olhou as fotos, já inclusive recentemente, pra gente inscrever a amostra no edital que saiu agora, o edital Pedro da Rocha, a gente foi consultar, né, as fotos e a gente foi vendo que tipo fazia muito tempo que a gente não via essas fotos. E a gente viu que era assim, foi algo bem simples mesmo, assim, né? O espaço, a quantidade de pessoas, a tela, né? E tipo, ainda deu um público razoável, né? 50 pessoas, a gente estava convidando muitas delas, indo na casa da pessoa mesmo, convidando. Se a gente considerar, né, que é uma cidade do interior, à noite, com filmes desconhecidos, né? Num lugar distante. É isso. E terminou, tipo, pra terminar umas 10 horas da noite, enfim. E realmente deu um público interessante. E que tudo isso serviu pra gente ir fazendo contato com essas pessoas, né? Pra essas pessoas verem também que é possível fazer, né? Trabalhar criar esses conteúdos. Que né? é possível, né? Isso. Então a gente foi construindo essa relação aqui com a cidade também, né? Então a mostra de cinema daqui de Teotônio, a mostra vilelense de cinema, atualmente ela já tem 4 edições, né? A gente inscreveu agora no edital para fazer a 5ª e esperamos inclusive que seja aprovado, né? E essa amostra foi crescendo, né? Cada vez mais. Da última vez foi a versão maior que teve. A gente fez em parceria com a prefeitura e teve muito mais pessoas, teve oficinas, né? Então teve umas centenas de pessoas aí que foram, no caso, a maioria alunos, né? Que foram levados das escolas, né? Tiveram lá presente. Então teve um fluxo bem interessante e foi massa. Então foi algo que começou assim, né? Que veio também dessa vontade que a gente tinha de mostrar os filmes que a gente estava fazendo e dos filmes que estavam sendo feitos em Alagoas, porque a gente começou, na primeira foram filmes daqui, de Teotônio, e na segunda a gente já começou a mostrar filmes também de outro. Eu não sei se foi na segunda ou foi na terceira, que a gente começou a colocar filmes também alagoanos no geral e até Foi na terceira. Foi, né? Foi, porque na primeira a gente teve 3 filmes nossos. Isso. Aí na segunda a gente teve 4 filmes nossos, né? A gente teve um deles, eu acho. Ou foram os 4. E a parte da terceira a gente começou a conhecer outras pessoas. Isso. Uma coisa vai levando a outra, né? E aí o universo vai se expandindo e aí a coisa vai crescendo. Então é isso, né? Esse foi essa é uma parte da história por trás do Trem Baiano, né? Porque, enfim, nunca dá para contar tudo porque o tempo é pouco. E às vezes tem detalhes que a gente acaba esquecendo. Mas eu acho que deu para registrar aqui, deu para gravar, né? Deixar gravado um pouco desses bastidores aí, que eu acho que podem ajudar de repente alguém que está começando, né, no cinema, ou que acompanha o nosso trabalho, né? Ajudar a entender um pouco desse background. O que pode rolar, o que a coisa não é tão linear, né? Tipo, comecei a fazer um filme, a coisa rola, e que também é possível fazer. Assim, é só você ajustar a realidade com o que está dentro da sua cabeça. Exatamente. Ou você criar a sua própria realidade. E eu acho que faltou dizer, né, que o Trem Baiano, depois a gente inscreveu ele na Mostra Sururu, né? Ele ganhou 2 prêmios, né? De olhar crítico e contribuição artística. Ele também teve um prêmio de roteiro pelo Sesc. Isso. E ele rodou pra caramba. Esse filme que rodou, ele poderia ter rodado mais se a gente tivesse mais experiência
em distribuição. Na época a gente não tem muita experiência na parte de distribuição, a gente não tem muita referência, mas ele rodou bastante e para mim foi um sucesso para as condições do filme. Exatamente. Inclusive levou a gente para Brasília também, né? Que foi um convite que a gente recebeu, não era na mostra de Brasília mesmo. Na mostra principal. Isso, mas era dentro da programação, de algumas programações paralelas, foram levados algumas... Teve uma caravana Isso. aqui de alguns filmes alagoanos que foram exibidos lá na mostra. Isso. E aí a primeira vez que eu fui para Brasília, né, foi... E a primeira e única até aqui, né, até essa data. Hoje nós estamos em 8 de outubro de 2022. Então, fui para Brasília. Você também foi a primeira, né? Foi a primeira vez. E fui de avião, inclusive. A primeira viagem de avião foi através de trem baiano. Pronto. Então, o trem baiano, né? assim como o trem baiano levou pessoas para outros lugares, né? Em suas viagens supersônicas, o filme Trem Baiano também levou a gente para alguns lugares que a gente carrega esse aprendizado até hoje, né? Verdade. Eu acho que a gente pode encerrar agora. Isso. No próximo episódio. No próximo episódio a gente pode falar do filme A Porta. Foi um filme que trouxe uma experiência bacana pra gente. Inclusive foi um filme que a coisa já tinha melhorado. A gente tava com uma DSLR, que era uma câmera que podia trocar de lentes. A gente já tinha um gravador e a gente foi uma ficção e a gente começou a trabalhar, explorar outras coisas, né? Foi uma experiência muito boa e a gente pode falar disso aí no próximo episódio. Isso. Então, valeu pessoal e... Valeu, até o próximo episódio. Nos encontramos lá. Valeu.